Um dos estados mais complicados em relação à pré-campanha, né, a definição de candidatos para o pleito de 2026 é Minas Gerais. A gente tem discutido, tem debatido isso aqui no Política em Off. E Jefferson, que está aí direto das Minas Gerais, direto de Juiz de Fora, vai trazer aí as atualizações. Parece que a gente tem novidade, né, Jefferson? Ou não? Seja bem-vindo, meu amigo. Olha, Israel, a novidade, a maior novidade é que a gente continua com um cenário totalmente aberto, indefinido. Isso no meio de junho, né, praticamente aí. Tá um mês para as convenções. Está um grande caos. Antes de eu seguir com esse raciocínio, eu quero só fazer aí o convite para quem está acompanhando a gente para se inscrever no canal, ativar as notificações e participar aí nos comentários, né, para poder acompanhar essas atualizações que a gente vai trazendo dos cenários eleitorais brasileiros. Importante demais. Mas traga aí as novidades ou as não novidades de Minas. É um mês para as convenções, Jefferson, e a gente não tem essa definição. Ninguém quer. A gente tem a desistência do senador Rodrigo Pacheco, né? Tá fora, não quer, tá abandonando a carreira política. E um grande vazio, um grande deserto aí. Nós temos novamente, se voltar no vídeo anterior que nós fizemos sobre Minas Gerais, a gente vai ter a mesma frase minha. Nós temos 2 pré-candidaturas postas na mesa para valer. O governador Matheus Simões, do Gabriel Azevedo pelo MDB. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que está ali com uma pré-candidatura, manca muito assim, aquela coisa que restrito. Eu falo, Calil, eu já falei isso também, volto a falar, Calil faz uma política, uma pré-campanha restrita a um raio de quilômetro do sofá da casa dele, então é uma coisa muito... E os 2 principais presidenciáveis olham para esse deserto em busca de um candidato e de um palanque para chamar de seu. Esse é o cenário inédito em Minas Gerais hoje. E eu vou falar daqui a pouco, deixar num segundo momento, eu vou falar de um sintoma, mas vamos focar agora nesse início no quê? Senador Cleitinho. Acho que você tem até um ponto para colocar aí na tela para a gente, Israel. Senador Cleitinho, essa notícia é de hoje. Jornal O Tempo. O senador Cleitinho adia mais uma vez, 4ª vez aí, segundo tempo, a definição se vai ou não ser candidato. Impressionante. Bastidores colocam que o próprio Republicanos, o partido dele, já está meio que de saco cheio disso. Na tribuna, eu já vi alguns discursos do Cleitinho em que ele... Não, eu não tenho que falar nada, porque não é hora, porque o povo me quer. Então, aquele discursinho João Plenário, né? Mas a manchete do jornal O Tempo aí, desse card, para mim, ela diz muito. O Cleitinho, a hora que ele disser serei candidato, aí vai começar a desconstrução dele, e já falei em vídeos anteriores, eu acho que ele não aguenta o processo de desconstrução. Cleitinho é fruto de rede social para legislativo. Eu não sei se ele consegue fazer a transição para convencer o eleitor de que ele dá conta de ser executivo. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho. E vamos lá, nessa altura do campeonato, já era para ter decidido, né? Então, totalmente. Eu acho que o Cleitinho está buscando formas de como deixar a disputa. E ele vai encontrar, e ele vai dar uma boa justificativa para isso. Olha, o Cleitinho, a gente traz aí até aí nessa mesma imagem que está na tela, tem o texto ali, né?
Ele é líder isolado das pesquisas, né? Vale a gente Exatamente. lembrar isso. Sempre esteve ali na frente. Todas as vezes que a gente discutiu Minas Gerais aqui, Cleitinho sempre esteve na frente, não mudou isso. E traz aí, né, o tamanho da base digital do Cleitinho, que é impressionante, 4,4 milhões de seguidores nas redes sociais. Veja, ao meu ver, né, de quem está por fora, quem está fora do estado de Minas. Cleitinho, ele tem realmente uma força muito grande trazida das redes sociais, que não necessariamente, como você falou, é uma força que consegue se adaptar ao tipo de disputa que ele disputaria, né, que seria uma majoritária em Minas. Então ele teria que construir, trabalhar esse público, e o tempo talvez tenha passado para isso, né? Ele não tenha mais tempo para trabalhar esse público, a aceitar a imagem do Cleitinho como um candidato a majoritário, como um possível governador de estado. Então a gente tem um mês para as convenções, talvez esse tempo tenha passado. E o segundo ponto que realmente me chamou a atenção, como você falou, que faz todo sentido, é o medo de ser vidraça, né? Para quem não está acostumado com esse termo, quando você é oposição, você é a pedra, né? Então você está ali para atacar, para quebrar as vidraças. E essa analogia, quando a gente vai pensar na vidraça, é quem é o alvo das pessoas, seja quem está na situação, na posição de governo, seja quem está liderando, por exemplo, como tá aí o Cleitinho, liderando as pesquisas, né? Seria o principal ator aí na disputa para o governo de Minas, e ele automaticamente, se definindo como candidato, ele vira essa vidraça, esse alvo de ataques de todos os outros pré-candidatos. Por isso que esse medo de ser vidraça, né? E aí o Jefferson pode até complementar sobre o porquê que Cleitinho está demonstrando esse medo de ser vidraça em Minas Gerais, mas faz muito sentido, sim, esse temor, essa cautela, né, nesse momento. Agora, só complementando para finalizar, se ele tem medo a essa altura do campeonato de ser vidraça, na minha visão, já foi para o espaço uma candidatura a governo do estado de Minas. E aí ele tem base para ser eleito deputado federal, ou, aliás, senador, né? Enfim, ele tem saídas. Ao meu ver, ele tem saídas. Eu concordo contigo, porque o time, o tempo já passou. Para você construir a sua imagem, ou melhor, fazer a transição da sua imagem de um senador, de um parlamentar combativo, que enfrenta tudo e todos, que põe defeito em tudo, inclusive no próprio sistema do qual ele faz parte. A transição disso para alguém que tem projeto para o Estado, para alguém que consegue sentar na mesa e discutir o Estado, essa transição, o tempo já passou. Então, e aí eu acho que isso puxa também a questão da vidraça do quê? Quando o adversário começa a fazer o processo de desconstrução. Sim. Porque, bem ou mal, quem a gente tem hoje fazendo pré-campanha, Gabriel, Matheus ou o próprio Calil, eles têm falado de problemas de Minas, e em alguns casos que eu assisti de vídeos, seja o Gabriel trazendo soluções, o Calil também, seja o Simões falando em continuidades, em ampliação, existem projetos sendo vistos. Minimamente existe uma discussão sendo vista do Estado de Minas Gerais. Enquanto, do ponto de vista do senador Cleitinho, o que a gente tem é um revoltado com tudo, mas que ele ainda não botou proposta na mesa. Ele ainda não falou como ele vai fazer para resolver. Então, assim, o tempo para fazer essa transição também ele já está acabando, ou já acabou.
o tempo que ele poderia estar fazendo essa reconstrução de imagem para um novo posicionamento junto ao eleitorado dele. Então, eu acho que essa relutância vai muito nisso aí. E, claramente, alguém que é líder isolado das pesquisas e tem uma tranquilidade de que o povo está comigo, essa demora dele, para mim, continua dizendo o seguinte: ele não vai ser candidato, ele está só cozinhando. Uhum. Então, hoje, Matheus Simões, Gabriel Azevedo, Alexandre Calil. No final das contas, é isso que a gente tem, né, que levar em consideração, exatamente. No final das contas, existem candidatos. Deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre essa última reflexão que você fez, Jefferson. A gente falou sobre, antes mesmo dos áudios lá, do Vorcaro com o Flávio, a gente falou sobre esqueletos no armário do Flávio, né? Que ele, quando fosse a vidraça, de fato, quando ele partisse para a batalha, ele ainda não tinha partido para o embate, ainda não tinha sido testado nisso, ele teria dificuldades. E teve. Aconteceu e teve. E olha que não são os esqueletos mais antigos, né? São esqueletos mais recentes. Minha pergunta é sobre o Cleitinho. Existem esqueletos aí nesse armário? Que a gente saiba, não. O Cleitinho, novamente, ele é impulsionado por uma base digital, porque o Cleitinho ele é fruto das redes sociais. É alguém que construiu uma reputação em cima das redes sociais e, como eu disse, que é alguém... O Cleitinho, ele fala uma linguagem muito acessível e uma linguagem... o indignado. Se a gente for pegar um personagem na sociedade brasileira, que o Cleitinho melhor encarna, ele é o indignado com tudo isso que está aí. E aí, foi aí que ele ganha a atração dele, mas se tiver esqueleto no armário, provavelmente vai ser uma surpresa para a gente. Uhum. Então, veja, vamos excluir a possibilidade disso não ser um projeto de vida do Cleitinho, né? Não quero ser governador, isso nunca fez parte do que eu quero para a minha vida, e não é hoje que eu mesmo com as pesquisas apontando, que eu vou partir para isso. Vamos excluir isso. Veja, então, se não há esqueletos no armário e há um temor de ser vidraça, isso revela uma falta de preparação, de planejamento. Por quê? O cara que vai sair como candidato a governo do Estado ou a qualquer outro cargo, quando a gente mesmo faz um trabalho de planejamento, a gente identifica os pontos ali, né, de atenção que podem se tornar crise, e a gente antecipadamente prepara vacinas, que que são os escudos que a gente levanta quando uma crise aparece. Então, se o Cleitinho é um cara limpo, né, não tem nada pesado aí nas suas costas, por que esse receio de ser vidraça? Minimamente, o que me faz pensar é que não há uma competência hoje na equipe, no âmbito de quem está ao redor do Cleitinho, de lidar com qualquer tipo de ataque que seja que venha surgir como fruto de uma candidatura a governo do Estado. Por mínimos que sejam os ataques, a falta de preparação ou até de confiança do Cleitinho na própria equipe em relação a esse tipo de defesa, faz com que ele dê um passo para trás nessa questão de partir, né, para um novo desafio de ser governador do Estado de Minas. São conjecturas, né? São conjecturas que a gente faz aqui. Não conheço a equipe, não sei quem é a equipe de comunicação ou a equipe que está por trás. Sei que é uma comunicação, novamente, extremamente indignada, uma comunicação muito à cara das redes sociais. Digital, né? Combativa, inclusive. Tem um vídeo recente dele constrangendo um juiz, um magistrado, não sei, em pleno restaurante. Enfim, é a comunicação que faz muito sucesso na rede social. Mas eu volto naquela história. Para quem quer ser governador de um estado do porte de Minas Gerais, você já teria que ter uma equipe, você já teria que estar montando programa de governo, proposta. Aí eu entro naquela história. Não se joga uma candidatura de governo de estado no improviso. Lógico. E não se constrói uma candidatura simplesmente por número de like.
Então, eu acho que a gente está muito num jogo ali dele, está se dando bem nas pesquisas, está aproveitando isso, mas eu não vejo projeto sério para a candidatura. Talvez no futuro, mas hoje, 2026, não vejo. Então, no final das contas, temos aí, então, 3 pré-candidatos aí que as pesquisas mostram que eles estão atrás, mas a partir do momento que o Cleitinho sair da disputa definitivamente, a gente tem um redesenho aí, né? Porque está em aberto. Eu não levo tanto em consideração as pesquisas ao governo de Minas hoje, justamente por não termos candidatos para valer ali. Então, às vezes, a pessoa está respondendo pela circunstância do momento. Sim. Vamos a alguns fatos aí. O primeiro fato é Matheus Simões não decola nem se colocar hélice nele. É incrível, impressionante também. Então, e aí eu já li matérias que marqueteiros ali do entorno, inclusive marqueteiro que faz Ronaldo Caiado, Paulo Vasconcelos, já li matérias dizendo que todo mundo, o próprio Matheus, cita Antônio Anastasia, quando a Aécio sai, a Anastasia lá embaixo vem e ganha a eleição. Na época que Antônio Anastasia ganha a eleição, a gente não tinha a superexposição e a dominância das redes sociais como a gente tem hoje. Lá em 2012. Sim. Tinha rede? Tinha. Dominava igual hoje? Não. Não, de forma alguma. Então, com isso, eu coloco por terra o argumento de que não, a Anastasia lá atrás foi a mesma coisa, com a gente também vai ser assim. Não. Você está aparecendo desde 2025, você tem a máquina do Estado na mão, você está percorrendo o Estado, e você não cresce. E quando eu digo crescer, eu não estou falando naquela curva que faz isso aqui, não. Uhum. Eu estou falando crescer um pouquinho acima da margem de erro. Sair da margem de erro, para mim, está ótimo. Suba um ponto e eu estou soltando foguetes. Mas não. Então, assim, estagnou. Talvez lá na frente detração, quem sabe? Talvez o Matheus Simões sobre como a única alternativa para o Flávio Bolsonaro, embora o PL está estudando uma candidatura própria, que também não vai chegar a lugar nenhum, talvez vai ficar só entre... Porque um desconhecido que você tira da cartola essa altura do campeonato também é complicado, né? Então, assim, o atual governador não decola e eu acho cada vez mais difícil ele decolar. Flávio Bolsonaro não tem palanque. Lula não tem palanque. As opções que o PT tem são opções únicas, exclusivamente do sujeito que vai construir mesmo o palanque para alguém subir em cima. Ninguém tem fôlego para chegar muito longe. Então, os 2 principais presidenciáveis continuam órfãos. Só que tem uma possível mudança. Você falou da carta na manga de João Campos em último vídeo feito sobre Pernambuco. Eu vou falar do carta na manga não do Lula. Ou melhor, vai ser a ponte de salvação, talvez, do Lula, se o PT aceitar. Olha aí. Se chama Gabriel Azevedo. O PT começa a avaliar a possibilidade de, quem sabe, compor com o MDB e apoiar Gabriel Azevedo. Gabriel, um crítico feroz do bolsonarismo e do lulismo, mas que dialoga com todos os aspectos. A Gabriel teve uma reunião com a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, pré-candidata do PT ao Senado, liderando tranquilamente as pesquisas. Teve uma reunião com ela e, depois disso, a Marília passa a defender que o PT sente com ele. Gabriel já sentou com o Edinho, presidente do PT. Então, existe ali um olho de que ele poderia ser uma alternativa. Veja, Marília que chegou a ser cotada, né, aí pelo O
PT ainda, às vezes, sonha com isso, embora ela já bateu o pé que ela vem para o Senado. Ela tem uma eleição relativamente tranquila para o Senado. Né? Não quer assumir o Estado. E seria complicado para Gabriel dizer assim, pô, mas agora eu tô com o PT que eu tanto critiquei, o Lula que eu... Para o Lula também seria complicado, agora eu tô com alguém que sempre bateu em mim. Mas pode ser uma ponte de salvação para um palanque relativamente forte do Lula em Minas. Veja, para o Lula, a narrativa de combater o bolsonarismo, né? Então, perfeito. Então vai com um cara aqui que bateu em mim, mas é tudo pelo bem maior de se combater o Bolsonaro. Pela democracia. Sendo que o Gabriel, ele puxa a sardinha para o centro. Uhum. Se você passear pelas redes sociais do Gabriel, tem ele com o pessoal do PT, tem ele com o Rodrigo Pacheco, tem ele tomando café na casa do Cleitinho, ele conversa com todo mundo. Sim. Menos com extremos radicais. Uhum. A história política de Minas Gerais, pelo menos depois da redemocratização, vamos focar nisso, começando com Tancredo Neves, os governos de Minas Gerais, com raras exceções, são governos de centro, moderados. Aécio Neves, Anastasia, Itamar Franco, Newton Cardoso, Eduardo Azeredo, todos os políticos, talvez o Gabriel encarne esse perfil do centro, que o eleitor mineiro gosta. Mas o Gabriel também está lá embaixo nas pesquisas, então é outro fator de empecilho aí. E política é negociação, né? Essa é a confusão que a gente tem em Minas Gerais no meio de junho, faltando um mês para as convenções. Rapaz. Eu tenho a impressão, tá, Jefferson, que no final de tudo a gente vai ficar em Minas com os três que hoje estão postos, né? O Matheus, o Gabriel. Coadjuvantes, né? Surjam. Isso, talvez alguns coadjuvantes aí. E aí a gente, com a saída do Cleitinho e talvez a chegada de Lula no palanque do Gabriel, né? A gente aí sim vão começar as pesquisas que vão mostrar pra gente um cenário melhor, né? De disputa. Se você tirar o Cleitinho das pesquisas, a gente vai ver para onde esses votos vão. Exato. A redistribuição outro vai ponto, determinar. Israel. E tirar também, porque a gente não tem pesquisa, depois da desistência de Pacheco. Sim, Pacheco ainda não foi retirado das pesquisas. Pegar uma leva de pesquisas agora, sem ele definitivamente, para ver também para onde estão indo os votos dele. Importante também. Importante. Então são 2 redesenhos, talvez, aí, que provavelmente vão dar um novo equilíbrio. E para a gente também, você tem um norte melhor, né? Isso. Não, no final das contas, eu acho que o Cleitinho só tá aí para tumultuar mesmo. Né? Porque ele não deve seguir. Eu acredito, talvez, que partidos devam ter pesquisas internas sem o nome dele. Devem ter, com certeza devem ter. Então, mas vamos para nós aqui que ainda não tivemos acesso, vamos aguardar alguma divulgação oficial, já com esse cenário sem Pacheco e talvez um cenário sem Cleitinho, porque eu acho que aí a gente vai conseguir raciocinar melhor sobre Minas Gerais. E até para o próprio Lula, o próprio Flávio, serem mais assertivos nas negociações aí em Minas para ver com quem vão estar, né? Porque até isso é difícil. É difícil cravar, tentar com tal figura ou tal figura, porque está tudo muito encoberto ainda, por conta dessa indefinição. Para eu fechar meu raciocínio, eu quero só destacar um ponto aqui. E vou puxar pelo raciocínio seu em outro vídeo que a gente gravou aqui, onde você falava, vamos ver como é que vai ser o impacto do Lula na candidatura de João Campos. Sim. Um estado que vota no Lula, que o Lula é de Pernambuco, etc, etc. Isso. Minas Gerais, não existe essa transferência ou
casamento de votos. Então, o apoio, ou Gabriel dar palanque para o Lula, não significa que o Lula vai transferir votos para o Gabriel ou vice-versa. Uhum. Flávio com sei lá quem não significa que vai ter transferência. Romeu Zema, que tem uma avaliação nesse momento mediana, ele não está tão bem avaliado em Minas, não transferiu nada para Matheus Simões. Então a gente tem também um estado que tem características de votos pessoais. Eu voto, como aconteceu há 4 anos, eu voto no Lula para presidente, mas eu quero o Zema governador. Uhum. Não, como já aconteceu lá atrás, que votaram na Dilma para presidente e no Aécio para governador. Então, isso. Minas tem essa separação muito clara do voto de presidente para o voto de governador. Eu acho que a chegada de um presidenciável no palanque de um deles aí é mais para possibilidades e reforços de narrativas, né? Não necessariamente de transferência, como você falou no histórico aí. Mas se cria uma narrativa e algumas possibilidades narrativas que podem ser exploradas, né, pelos candidatos. Talvez uma parte do eleitorado ali mais fiel acabe você transferindo. Isso. Mas a gente está falando daquela parte fiel mesmo. Dos mais radicais, exatamente. Exato. É isso, meu amigo, é isso. Vamos ficar de olho aqui, né, porque Minas... Todo mês a gente faz vídeo de Minas aqui e é não incrível como a coisa não anda. Eu tenho a impressão que no próximo que a gente fizer, a gente já vai ter alguma coisa mais concreta. Não é possível, estamos muito perto aí. Veja, até o Cleitinho mesmo precisa colocar na rua a sua campanha para o Senado. Né? Não, então, o Cleitinho ele ainda tem mais 4 anos. O Cleitinho não tem Senado para disputar. Então, não tem. Por isso que ele tá tumultuando. Tranquilidade total. Ele tá tumultuando, bicho. Só para bagunçar. Mas vamos ver. Eu tenho a impressão que na nossa próxima análise aqui do cenário mineiro, a gente vai ter alguma novidade concreta por conta do tempo, né? Isso tem um final que é quando as convenções chegarem. Então, não é possível que isso se passe ainda há muito tempo. Mas é isso. Seguimos acompanhando aqui. Vamos lá. Você que está aí, você que é de Minas, deixa aí o teu comentário, né, sobre essa demora. Passa mês, a gente vai debatendo, a gente vai trazendo. O que é que você acha desses movimentos aí do Cleitinho, né? O Cleitinho tá só tumultuando, existe uma vontade de disputar. Porque, ora, se ele ainda tem 4 anos de mandato, ele pode, inclusive, disputar a eleição agora, né? E ele não vai deixar o mandato dele. Então, o que é que você acha que o Cleitinho tá... Na minha opinião, tá? É bagunça. Ele tá querendo tumultuar. Ele não vem e tá querendo tumultuar. O Jefferson já falou aqui também sobre isso. Então, deixa a tua opinião, deixa o teu like e se inscreve no canal, ative as notificações, porque sempre que tiver um novo vídeo, você vai receber aí a notificação no seu celular. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, Jefferson. Até mais.